Oi, gente. Por que Bolsonaro não cai? Essa foi uma pergunta que eu vi sendo respondida pelo José Fernandes do Portal do José, com quem eu vou ter uma live hoje mais tarde, né? Às 7 horas da noite. E eu resolvi fazer uma reflexão sobre esse tema, que é um tema que eu tenho visto muito nos comentários aqui no canal. Ou seja, as pessoas perguntando assim, mas André, com tantas coisas acontecendo, por que o Bolsonaro não cai? Por que ele fica aí, a chapa não cai, quer dizer, e crimes e mais crimes, e responsabilidade em cima de responsabilidade, e ele não cai? E eu gostaria de refletir isso. Eu ainda não assisti o vídeo do José Fernandes, e fiz questão de fazer esse meu vídeo antes de assistir o dele, para não ser influenciado, dar as minha perspectiva, depois eu vou assistir o vídeo dele, e a gente pode até conversar sobre isso na nossa live de hoje mais tarde, né? Bem, em um primeiro momento, me parece evidente que Bolsonaro sobreviveu a muitos ataques baseado na expectativa do grande capital, das grandes corporações, do setor financeiro, que Paulo Guedes e a parte ligada a bancos e tudo mais, das indicações de Paulo Guedes, iriam realizar uma série de reformas que seriam benéficas ao grande capital. E a reforma da Previdência, a única das reformas que eles queriam aprovadas, em larga medida beneficiou diversos setores e fez o que eles queriam, né? Começou a abrir a Previdência, não chegaram ainda a privatizar, não colocaram ainda com um sistema de previdência privada controlada pelos bancos, que é o objetivo, em última análise, desses setores, mas já encaminhou um pouco nessa direção. Então, em um primeiro momento, o que protegeu o Bolsonaro foi ele estar associado a uma agenda que é dominante no Congresso, porque a maior parte dos deputados federais e a maior parte dos senadores são vinculados a uma agenda de desmonte do pouco de estado de bem-estar social que nós temos. Então, eles são pessoas vinculadas a essa agenda e, por isso, mesmo o Bolsonaro fazendo um monte de trapalhadas, eles estavam dispostos a apoiar o Bolsonaro até o final do mandato para que o máximo dessa agenda antipovo fosse aprovada, contrária aos interesses da classe trabalhadora, uma agenda que favorece os interesses das grandes corporações empresariais e que favorece o alto empresariado e favorece o setor financeiro da nossa economia, né? Aquelas pessoas envolvidas em venda e troca de ações. Pois bem, e por um bom tempo isso foi o suficiente para esses setores apoiarem e continuarem mantendo a linha do Bolsonaro no governo. Com o advento do coronavírus, com o advento da pandemia, aí a coisa mudou um pouco de figura. Eles não conseguiram mais aprovar tantas reformas favoráveis ao grande capital, mas ao mesmo tempo que eles não aprovavam tantas reformas favoráveis ao grande capital, a pandemia colocou o Congresso remoto com muitas dificuldades de aprovar qualquer coisa polêmica. E o impeachment ou a cassação da chapa do Bolsonaro e outras coisas desse tipo seriam muito polêmicas, são ainda, iriam dividir a parte da sociedade brasileira, porque ele tem ali 27, 28% da população que ainda está com ele. Esse pessoal seria muito barulhento em uma situação como essa e muito hostis a um Congresso predominantemente conservador de direita, que por isso não quer hostilizar esses setores, né? Então, o afastamento fez com que, durante a pandemia, os congressistas, avaliassem que fazia mais sentido eles aprovarem apenas as medidas que não são polêmicas. Por isso que a aprovação dos R$ 600 aconteceu e por isso que outras medidas relativamente pouco polêmicas têm sido aprovadas no Congresso e apenas essas. Toda e qualquer medida mais polêmica foi afastada. Vocês podem lembrar e perceber que depois da reforma da Previdência existia todo o interesse
de fazer uma discussão sobre uma reforma tributária, que iria ser muito polêmica. Iria dar muita confusão, porque o campo progressista teria a faca e o queijo na mão para mostrar que a tributação brasileira ela é profundamente injusta com a classe trabalhadora, com a classe média, e ela é muito boazinha, né? O sistema tributário brasileiro é muito bonzinho com os super ricos e com aqueles que investem na bolsa ao não cobrar nenhum imposto de dividendos empresariais, além de ter taxas de tributação no imposto territorial rural baixíssima. A nossa taxa de tributação em herança para as super heranças é baixíssima em termos internacionais. Nós não temos grande progressividade em imposto de renda e nós não tributamos grandes propriedades. Então, tem todo o nosso sistema tributário ele é muito simpático e oferece muitas proteções aos super ricos, enquanto coloca no lombo, né, coloca nas costas da classe trabalhadora todo o peso do sistema. E é mais cruel ainda, porque ao colocar no consumo, ele coloca de forma invisível, porque a classe trabalhadora acaba pagando a maior parte da tributação sem perceber que está pagando a tributação, porque é um tributo embutido no valor dos produtos. Quer dizer, a crueldade é ainda maior. Então, o que é que acontece? Num segundo momento, foi a própria pandemia que protegeu o Bolsonaro, apesar de todas as bobagens que ele está fazendo durante a pandemia, porque fez com que o Congresso estivesse numa situação de afastamento, de votos remotos, que favorece que medidas polêmicas como o impeachment ou uma reforma tributária não sejam votadas. E como evidência para isso, eu cito a própria reforma tributária, ou seja, a reforma tributária que estava na agenda para começar a ser discutida, praticamente não está sendo mais discutida. Não se fala mais disso nos jornais, nas televisões, nas entrevistas. E por que não se fala mais nisso? Por que se engavetou a reforma tributária? Porque a reforma tributária seria intensamente polêmica e durante a pandemia, tudo que o Congresso não quer é discutir pautas polêmicas, porque o sistema de votos à distância e tal, ele não favorece o processo de negociação e de discussão típico do Congresso em pautas polêmicas. Então, a pandemia, de certa forma, está adiando um processo que, se não tivesse pandemia, talvez já tivesse encaminhado um impeachment para o Bolsonaro, talvez nós já tivesse encaminhado algo como a cassação da chapa que está sendo discutida, mas que, enfim, está numa situação ainda meio nebulosa. Você já teria outras iniciativas e você teria também a pressão popular, que os setores populares que estão contrários ao governo, muitos deles não estão participando de manifestações porque entendem que não é um momento correto para aglomerações, embora a gente respeite as torcidas de futebol na luta antifascista, embora a gente respeite todo mundo que está indo nessas manifestações se posicionar contra o governo e a gente concorde com o espírito do que eles estão defendendo, muitos de nós ainda entendem que durante uma pandemia não é o momento para nós realizarmos aglomerações. A gente deve tentar evitar. Então, tudo isso acaba contribuindo para um cenário de morosidade, de poucas coisas sendo feitas ou realizadas. E esse cenário acaba favorecendo a permanência do governo bolsonarista, a permanência dessa situação calamitosa que nós estamos vivendo. Que nós não temos ministro da Saúde, uma situação que nós não temos, que nós temos um governo com uma série de indicados, agora ele indicou o genro do Silvio Santos, alguma coisa assim, claramente com uma jogada política. Então, nós temos toda uma situação calamitosa, uma situação, enfim, muito difícil, mas que ela acaba sendo empurrada com a barriga, já que nós estamos vivendo essa pandemia
e também o governo Bolsonaro atende ainda, em certa medida, a interesses das grandes corporações empresariais e do setor financeiro. Inclusive, o pacote de incentivo do Guedes foi nesse sentido, né? Foi no sentido de ajudar esses setores, as grandes corporações empresariais, e isso acaba mantendo o Bolsonaro no poder. Essa é a minha resposta, não é? Se vai manter até o final do mandato, não sabemos. Eu, se fosse apostador, diria que provavelmente não chega até o final. Mas, por causa desses fatores e pela subserviência ao setor financeiro, existe a possibilidade de chegar, além de vender o governo para o centrão e colocar um monte de gente desse setor bem clientelista, né, patrimonialista, do Congresso brasileiro, colocar ele para dentro do governo, e isso pode garantir o Bolsonaro até o final. Seria trágico, até pelo tudo que está acontecendo no Brasil, mas é uma possibilidade. Não é o que eu acho que é mais provável, mas não deixa de ser uma possibilidade que tem evidências concretas e razões para existir, né? Que tem relação com esse loteamento também do governo federal para os setores do Centrão. Enfim, esses são os três motivos e eu acredito que favorecem a manutenção do Bolsonaro no governo, apesar de todas as atrapalhadas, crimes e todos os motivos que em outras circunstâncias seriam mais do que suficientes para levar à sua derrubada. Enfim, se você gosta do que a gente faz aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e assista, se você puder, a nossa live com o Portal do José às 19 horas dessa sexta-feira. Um abração e até lá. Tchau, tchau.